Olá, turma, sou a professora Amanda Laís, professora de Biologia. Vamos para mais uma aula do terceiro ano do ensino médio. Ainda no módulo 2 do livro de vocês, vamos falar um pouquinho sobre desequilíbrio ambiental. Na aula passada, eu dei a introdução a alguns temas relacionados ao desequilíbrio ambiental, falei um pouquinho sobre o efeito estufa natural, comentei com vocês a diferença do efeito estufa natural e do aumento do efeito estufa, falei de algumas consequências também, falei do buraco da camada de ozônio. Vamos falar da segunda parte aqui relacionada ao desequilíbrio ambiental, ok? Vamos lá. Vamos falar um pouquinho sobre inversão térmica. Esse tópico de desequilíbrio ambiental, no livro de vocês não tem imagem. Então, eu trouxe uma imagem aqui para facilitar ainda mais o entendimento de vocês. Vamos agora observar aqui esse trecho. Fluxo natural em relação à inversão térmica. Durante o dia, gente, o ar, ele aquece e ele se torna mais leve. Estando mais leve, ele acaba levando esses pontinhos aqui, ó, é para representar os poluentes. Ele acaba levando os poluentes para partes mais altas. Então, os poluentes se dissipam na atmosfera e não criam uma camada de poluentes aqui, próxima à região da crosta terrestre, ok? Na região da atmosfera aqui mais baixa. Então, isso é um fluxo natural. Aqui em cima a gente tem o quê? O ar frio, ok? Isso vai acontecer, essa subida desse ar quente aqui, ok? Porque ele é mais leve, o ar se aquece por conta do contato com o asfalto, com a crosta aqui, aquece, sobe, e nesse processo acaba levando consigo as partículas. E o que seria a inversão térmica? É o contrário. Em dias mais frios, o ar frio ele é mais pesado. Então, o que vai acontecer com o ar frio mais pesado? Ele vai impedir com que essas partículas de poluentes se dissipe. Então, cria essa camada acinzentada aqui na proximidade da nossa crosta terrestre, ok? Isso acontece, por exemplo, no amanhecer, lá na região de São Paulo, que é uma região muito industrializada, né, na capital. É muito industrializada, muitas vezes as fábricas funcionam também durante a madrugada, o tempo inteiro. Então, cria essa camada acinzentada de poluentes, ok? Então, inversão térmica é quando as partículas de poluente não se dissipam no espaço. Vai acontecer o inverso do fluxo natural, ok? Desculpa, eu esqueci de comentar com vocês as consequências aqui, são problemas respiratórios, principalmente. Vamos agora para o próximo desequilíbrio ambiental. Ó, a gente tem aqui a formação, a exemplificação da chuva ácida. Quando é que vai acontecer chuva ácida? Principalmente, veja que aqui essa imagem ela representa muito bem, em um local muito industrializado e muitas vezes quando o ar não se espalha na atmosfera com facilidade. Existem barreiras que evitam com que esses poluentes se dissipem. E aqui a gente tem um exemplo da representação, por exemplo, de uma montanha. Na região de Cubatão, em São Paulo, é muito industrializada, é uma região que fica entre montanhas. Então, já teve ocorrência de chuvas ácidas nessa região. Então, o que vai acontecer aqui? Imagine que a gente tem várias indústrias e que essas indústrias liberam substâncias como dióxido de nitrogênio e dióxido de enxofre na atmosfera. Esses dois gases se reagem com o oxigênio e se reagem com a água, criando a chuva ácida, criando uma substância formada de ácido cítrico e ácido sulfúrico, ok? Ácido nítrico e ácido sulfúrico. Esse ácido nítrico e ácido sulfúrico, ao se dissipar com a chuva, acabam causando alterações locais, como, por exemplo, queda das folhas dos vegetais, ok? Alteração na qualidade da água, em consequência disso, morte de animais aquáticos, pois essa água agora se torna ácida. Vai ter alterações também no solo e vai mudar o pH do solo. Quando eu digo que a chuva ela tá ácida, é porque se alterou o pH dela, ok? Então, se eu tenho um pH menor que 3, menor que 4, por exemplo, eu já vou dizer aqui que é muito ácido, ok? Que normalmente o pH da chuva ele é por volta de 5, mais ou menos, ok? Perdão, ele é um pouquinho mais de 5. Ele não chega a 5, não. Quando chega a 5, o pH já está muito ácido. Já vai começando a diminuir, já vai ficando um pouco mais ácido. Então, esse vai ser o problema. Quais são as consequências da chuva ácida? Além de alterações naturais aqui com a natureza, vai ter alterações também em prédios,
em estátuas ferrosas também, ou de concreto, ela vai se alterando, vai danificando aos poucos, criando corrosão mesmo. E em relação a humanos, vai causar quais consequências? Pode acontecer irritação na pele, problemas nas mucosas, ok? Alergias, reações alérgicas. Então, vamos agora para o nosso próximo desequilíbrio ambiental. A gente tem aqui o monóxido de carbono. De onde vai vir o monóxido de carbono, gente? Ele é formado a partir da queima incompleta do petróleo, do carvão, do cigarro. E qual é o problema? Quando essa queima é completa, vai liberar CO2. Quando a queima é incompleta, vai liberar o CO, que seria o monóxido de carbono. Esse monóxido de carbono não tem cheiro, não tem cor, ok? Então, ele não é perceptível por nós e também não dá para ver. Então, quando esse gás entra no nosso sistema respiratório, ele se prende às nossas hemácias de forma irreversível, evitando com que as hemácias transportem oxigênio. E qual a consequência disso? A pessoa pode ter confusões mentais, náuseas, sonolência, desmaio e até chegar à morte. Por isso que se aconselha, gente, a não ficar dentro do carro em funcionamento em locais fechado ou com vidro todo fechado, porque esse gás é liberado durante a combustão do carro, já que ele funciona a gasolina, né? Muitos a gasolina. Então, o petróleo vai liberar esse monóxido de carbono. Então, se eu estou dentro do carro e o carro em funcionamento, esse gás acaba alterando o meu metabolismo comum e eu vou chegar a desmaiar, uma pessoa chega a desmaiar até chegar a morrer mesmo. Já teve casos disso aqui no Brasil também. Vamos lá para o próximo. Particulados. Muito simples o particulado. Particulado nada mais é do que partículas em suspensão no ar, que são liberados por vários motivos. Por exemplo, a fabricação de cimento vai liberar esses particulados. Por exemplo, na fabricação, na queima de madeiras para a fabricação de carvão, aquelas partículas em suspensão ficam no ambiente e vai causar algumas alterações no nosso processo respiratório ao inalarmos aquilo ali. Então, isso é um problema também. Vocês já devem ter visto, né? Um ônibus funcionando e aquela fumaça, aquela fuligem preta. Ali são partículas, por isso que são visíveis para a gente. São partículas que ficam em suspensão, que no processo respiratório nosso vai causar problemas, ok? Vamos lá agora para o próximo desequilíbrio ambiental. A gente tem aqui a eutrofização. O que é isso? Atenção nesse nome, viu? O Enem costuma usar muito coisas relacionadas à eutrofização também, porque são problemas ambientais bem recorrentes. Esse local aqui está sofrendo um processo de eutrofização. Que é isso? Por conta da grande quantidade de nutrientes aqui nesse ambiente, as algas se desenvolveram muito bem, porque elas precisam dessa matéria orgânica. E qual o problema dessas algas aumentarem sua população? O problema é que muitas dessas algas liberam substâncias tóxicas na água, matando os animais que ali vivem, como peixes, por exemplo. E de onde vem essa matéria orgânica? Essa matéria orgânica pode vir de agrotóxicos não, fertilizantes, que ao ser levado com a chuva acaba parando assim lagos, lagoas, né? O esgoto doméstico que não foi tratado tem muita matéria orgânica, isso é alimento para essas algas, ok? Espero que tenham entendido. Vamos agora para o nosso próximo ponto, que é a correção da atividade anterior, ok? Aguardem aí. Vamos então fazer a correção da nossa atividade da página 46 e 47 do livro de vocês, ainda do módulo 2. Esse assunto dessa atividade é sobre sucessão ecológica e os assuntos que já vimos anteriormente, que sempre vai fazer uma relação aí, ok? Vamos começar a nossa correção, eu peço que vocês acompanhem com o livro de vocês, ok? Primeira questão. Se uma floresta é derrubada para a formação de um campo, atenção, uma floresta foi derrubada para a formação de um campo de cultura e este é abandonado após algum tempo. É correto prever que o local ocorra uma sucessão e termine com o estabelecimento de plantas pioneiras? Não. Não vão ser elas que vão iniciar e terminar o processo. Não vai terminar nelas. Gramíneas e pequenos arbustos? Não, porque anteriormente era uma floresta. O que isso quer dizer, professora? Muitas das vezes o solo ainda está preparado
para o desenvolvimento de uma floresta com algumas sementes, raízes de outras plantas conseguem se desenvolver ali. Vegetação arbustiva? Não, porque a floresta não era formada só de arbustos. Semelhante à floresta original? Sim, vai ser essa alternativa. Aí na letra L ele diz mata intermediária entre a vegetação arbustiva? Nunca. E a floresta original? Não vai ser, não tem relação aqui com arbustos, ok? Pequenas plantas. Vamos então para a nossa segunda questão. Atenção. A poluição atmosférica de Cubatão, eu comentei com vocês agora sobre Cubatão, lembra? Que eu falei que era um local próximo a montanhas muito poluído. Continua provocando efeito negativo na vegetação da Serra do Mar, mesmo após a instalação de filtros nas indústrias na década de 1980. Nos locais onde houve destruição total, a mata está se recuperando, mas uma vegetação diferente da mata original. Está se desenvolvendo, mas é um pouco diferente. Letra A. Considere que a mata está se recuperando por um processo natural de sucessão secundária. Secundária porque é uma outra formação. Quais são as etapas esperadas nesse processo? E aqui a gente tem as etapas, ok? Durante a recomposição da mata, devastada por um processo natural de sucessão ecológica, as fases são instalação de organismos pioneiros. Quais seriam esses organismos pioneiros, professora? Pequenos arbustos, pequenas plantas ou plantas muito primitivas, como as briófitas, musgos, líquens, vão se formar nesse ambiente, alterando o seu meio físico, ok? Como temperatura, umidade, que irá atrair a etapa próxima, que é a série, ok? Ou série. Alterações frequentes na composição da comunidade. O solo vai se alterar. Os animais vão começar a chegar. Vai começar a formação de mais matéria orgânica. E desenvolvimento agora da próxima etapa, que é a etapa clímax, onde a gente vai ter o quê? A biomassa vai começar a se tornar estável. O que é a biomassa? É a concentração, né, de seres vivos naquele ambiente, em equilíbrio dinâmico. Quando ele fala que em equilíbrio dinâmico, é porque não vai ter desequilíbrio aqui entre as espécies, ok? Letra B. Cite duas características típicas da Mata Atlântica. Por isso que eu disse para vocês que a gente ia acabar usando os assuntos que a gente já viu, como, por exemplo, os biomas. Ele pede para citar as características de uma Mata Atlântica. Como é que ela é? Ela é muito densa, pouco densa, as vegetações são de menor porte, de maior porte. Aqui ele fala, ó, biodiversidade elevada. A gente vai ter grande variedade, tanto da fauna quanto da flora. Numerosas epífitas. O que seriam isso? São aquelas plantas que costumam estar em cima de outra, como a bromélia, a orquídea e a liana. Plantas higrófilas. Quem seriam essas? As plantas de grande porte, as árvores maiores, mais arbustivas. As plantas de folhas largas, que são chamadas também de plantas perenniformes. Qual é a função dessas plantas de folhas largas aqui? Porque o ambiente ele é muito sombrio, tem muita sombra devido às outras plantas maiores. Então, as plantas maiores conseguem ter um acesso melhor à luz do sol. Então, as plantas um pouco mais baixas, elas vão precisar ter folhas mais largas, que é para tentar captar a luz do sol e fazer fotossíntese, ok? Vamos então lá para a nossa próxima questão, que é a terceira questão. Observe as frases abaixo relativas às características de um ecossistema à medida que a sucessão caminha para o clímax. Ela está caminhando ao clímax. O clímax é o central, é o final do processo, onde a gente vai ter o equilíbrio em relação à biomassa. Vai acontecer a diversidade em espécies, vai aumentando? Não. Ela já está indo, caminhando para o clímax, então ela já não vai ter diversidade mais, ok? A sua diversidade já está estabilizada. Há um aumento nos nichos ecológicos, não está aumentando mais nicho ecológico, porque também vai existir uma estabilidade em relação à biomassa. Número 4, há um aumento da biomassa total do ecossistema? Sim, vai continuar só desenvolvendo, aquele animal vai continuar crescendo, ok? E aquele que for morrendo vai nascendo outro, mas vai ter aquela estabilidade. O ecossistema tende a uma maior estabilidade ao se aproximar do clímax? Sim, também vai começar a ter maior estabilidade.
16. Não há modificação no meio físico do ecossistema, nos diferentes estágios da sucessão. Claro que sim. A gente vai ter a diferença lá nas plantas pioneiras, na série e no clímax. Vai existir diferenças físicas, vai se notar alteração no solo, alteração na umidade e assim por diante. Então, a alternativa correta aqui é 12, que é o somatório aí, do 8 e do 4, ok? Que foram as alternativas corretas. Vamos para a quarta questão, atenção em relação à imagem, ok? A ilustração a seguir representa os estágios de recuperação vegetal de uma área submetida à extração de areia pelo método de cava, situada num terreno de várzea do Rio Paraíba do Sul. A gente tem o estágio 1, o estágio 2, o estágio 3 da sucessão ecológica, ok? Os algarismo romano apresentam os estágios da sucessão ecológica do local. Pode-se considerar como afirmativas corretas. A afirmativa correta, qual dessas? Aqui já está marcado como letra D, mas vamos entender por quê. No estágio 1, a biomassa, a diversidade de espécies, o aproveitamento da energia e a estabilidade são superiores, muito pelo contrário, são inferiores. Aqui a biomassa é bem menor do que a biomassa do estágio 3. B. Nos estágios 2 e 3, a energia que entra na comunidade é apenas parcialmente aproveitada, a produção de biomassa e a estabilidade da comunidade são inferiores ao estágio 1. Muito pelo contrário, a estabilidade aqui é muito maior do que no estágio 1. Okay? Aqui as plantas já estão estáveis, já estão desenvolvidas. Item C. O estágio 2, por apresentar uma maior diversidade de espécies, e o 2 apresenta maior diversidade ou é o 3? Então, o estágio 3 de espécies ser mais eficientes energeticamente? Não. Eu tenho plantas ainda menos desenvolvidas, ainda em desenvolvimento. Item D, que é a alternativa correta. No estágio 3, a produção de biomassa, a diversidade de espécies, o aproveitamento de energia das comunidades são superiores ao 1 e ao 2, por isso aqui é chamado de clímax. Vamos ver a letra E. Nos estágios 1 e 2, a biomassa, a estabilidade, a diversidade de espécies e o aproveitamento de energia que entra nessa comunidade são superiores. Não, superior a gente já viu que é o item 3, ok? Vamos agora para a nossa última questão. Quinta. Uma ilha situada a 20 km de distância do continente, após a explosão de um vulcão, foi coberta por uma camada espessa de cinza quente e nenhuma planta ou animal sobreviveu. Alguns anos após, observou-se a presença de líquens, que são plantas pioneiras, seguidas de outras plantas posteriores. Foi possível verificar também a presença de pequenos animais, porque o ambiente já estava começando a ser habitado. E tempos depois, a presença de animais maiores. Após várias décadas, a ilha estava coberta por uma floresta jovem, mais densa. Pergunta-se, como se chama o fenômeno ecológico ocorrido na ilha? Lembre que houve uma alteração dos líquens, que são bem primitivos, na verdade são a mistura de algas com fungos, vai formar os líquens, depois musgo, até uma floresta jovem densa. Houve uma alteração. Essa alteração a gente vai chamar de quê? Uma sucessão ecológica, até chegar ao clímax, ok? Vamos lá. Porque no processo de reorganização das comunidades na ilha, os organismos heterótrofos não poderiam ter sido pioneiros? Nesse caso aqui, vamos fazer a leitura para eu comentar com vocês. Porque no processo de sucessão, os organismos pioneiros são os primeiros a se instalar. Esses organismos, Esses organismos são capazes de produzir seu próprio alimento. São os autótrofos. Quando ele fala aqui, por que no processo de reorganização da comunidade na ilha, os organismos heterótrofos não poderiam ser os pioneiros? Aí ele comenta aqui, depois dos autótrofos. Quem são os autótrofos? Quem são esses aqui? São organismos que fazem fotossíntese. Como os líquens, já que os líquens é a mistura de alga com fungo, as algas vão fazer fotossíntese. Ela vai liberar oxigênio,
ela vai servir de alimento para outros animais, como pequenos insetos. E os insetos vão atrair outros animais, como aves, lagartos e assim por diante. Como é uma ilha, primeiro os animais voadores, ok? Como aves. E, por exemplo, a gente pode ter algum réptil e assim por diante. Professora, como é que o réptil vai parar lá? Muitas das vezes o que pode acontecer é que esse réptil poderia ser a presa de uma ave e caiu na região dessa ilha e foi se reproduzindo, né? Então, ele fala que é impossível se começar com heterótrofo e sim com autótrofos, ok? Porque são eles que vão produzir seu próprio alimento, não vai depender de uma outra fonte, né, para se alimentar, ok? Até aí, tranquilo, não é esse assunto, sucessão ecológica. Próxima aula, atividade aí sobre desequilíbrio ambiental, ok? Um cheiro para todos e até nossa próxima aula.